Lucas disse que o monstro divino não gosta de ficar endividado. Abaixando a cabeça, o personagem principal notou que, ao contrário de quem passa o dia inteiro sem fazer nada, mas comendo e fazendo bobagens, indignado, sem ajudá-lo em nada. Isabel perguntou se o personagem principal estava falando sobre uma certa garota. Vendo Lucas sentar-se no tapete, Isabel se perguntou se deveria ter pedido primeiro. Como todas as pessoas normais, ele fechou os olhos. O personagem principal entrou em meditação. Sussurrando, Isabel desviou o olhar. Fora da caverna, a chuva continuava a cair. Ao chegar amanhã, a chuva acabou. Dedo acumulado nas folhas da árvore. Ao lado do arbusto, uma pedra de paralelepípedo era visível, sobre o qual estavam muitas pedrinhas. As sombras, os raios do sol eram visíveis nas próprias pedras. Sentando-se ao lado do protagonista em meditação, Isabel bebeu água da garrafa. Limpando a boca, ela pensou que já havia passado a 4ª semana. Olhando para Lucas, ela sentiu que ele estava prestes a secar, dizendo completamente que desde a semana passada ele não bebeu nem uma gota de papai d'água na boca. Adicionando que tudo o que ele fez com uma expressão séria no rosto, Isabel pensou que, por um lado, ela se preocupava sendo com realmente ele perigoso. Vendo o corpo emaciado de Lucas meditando, Isabel observou que, por outro lado, por algum motivo, em seus olhos, essa imagem dele evocava a sensação da presença de algo místico. Ou, até, o rosto dela estava embaçado de ansiedade e excitação. Fechando os olhos, perdida em seus pensamentos, Isabel chamou o personagem principal de estranho. Apesar de sua força, ele é totalmente mal educado. Uma lembrança surgiu com Lucas. Com velocidade relâmpago, chutou o corpo do oponente. Continuando a pensar, Isabel disse que às vezes o personagem principal parece frio e calculista. Lembrando como Lucas acariciou lentamente o monstro divino. Isabel disse que às vezes ele parecia gentil e suave, como um fênix. Eles afirmaram que o personagem principal de Oaks sentimentos conflitantes, adicionando que ele é muito erudito em história e sua experiência só pode ser invejada. É um sino. Pensou que Lucas parecia um sábio ancião e um mago ideal, a imagem de seu verdadeiro corpo. Apareceu acima do corpo do protagonista em meditação. Em seus pensamentos, Isabel o chamou de grande arquiteta. Partículas de aura apareciam perto de seu rosto. Olhando fixamente, continuando a pensar, Isabel observou que o personagem principal era assim. Novamente, a história nos ensina que às vezes, quando a garota olhou para o mestre, a essência de Lucas Truman se revelou a ela em toda a sua glória. Colocando a mão no peito, Isabel disse que, em qualquer caso, ela ama e respeita Frei de todo o coração. Ouviu-se um som da boca do personagem principal. Ao olhar para ele, Isabel congelou em uma posição. Uma aura azul envolveu o corpo de Lucas. Aos poucos, o personagem principal abriu os olhos. Lentamente, ele se levantou. A pausa, o rosto de Tabel ficou surpreso. O olhar dele estava cheio de choque. Risando, ela pensou que em apenas um mês, Lucas alcançou seu objetivo, parabenizando-o por isso. Vendo o corpo em decomposição do protagonista, ela o parabenizou por alcançar a 6ª estrela. O herói Sêmino estava cercado por uma luz brilhante. A névoa azul olhava sem expressão para a palma de sua mão. Isabela, chocada, assistia Frei com os olhos bem abertos. Achou o site impossível de acreditar. Mesmo olhando para o personagem principal de frente,
A garota segurava seu ombro com a mão. Olhou para Frei com admiração e pensou que o mago mais jovem, que alcançou a sexta estrela, era de 35 anos, e se fosse descoberto que um aluno da academia fez o mesmo, o mundo inteiro viraria de cabeça para baixo. O personagem principal, com cabelo branco e longo caindo sobre peito e costas, fechou os olhos e ergueu a cabeça. Frei fechou os olhos levemente e pensou que ele poderia coletar mana apenas com o respiro. De repente, o personagem principal abriu os olhos horrorizado e, desequilibrado, quando Frei começou a cair exausto para trás, Isabela assustou-se e correu para os personagens principais, estendendo uma mão em sua direção. A palma graciosa da garota agarrou a frase com um forte aplauso. Isabela segurou o personagem principal com ambas as mãos. E ele jogou a mão sobre os ombros da garota. Caiu, exausto, e disse que não comera nada há uma semana. Depois disso, Isabela ofereceu-lhe carne seca. Frei piscou e recusou, dizendo que seria melhor caçar, porque o corpo dele precisava ser reabastecido. Quando Isabela perguntou se tudo estava bem, o personagem principal e perguntou se a garota entendia quem ela era. Indagando sobre isso, uma cachoeira deslizava de uma colina rochosa para o rio, fazendo barulhos de engasgamento. Isabela abriu a boca e ampliou seus olhos vermelhos. E surpresa, e Frei, quem parecia exausto, franziu levemente as sobrancelhas. Isabela, olhando para um grupo de fêmeas humanoides, deitado imóvel no chão, com machados na mão, perguntaram o que havia acontecido. Uma das bolas estava deitada, com o focinho no chão, e uma longa língua saía de sua boca. Isabela e Frei caminham entre os cadáveres. E o personagem principal, coçando a nuca, disse que, aparentemente, é por isso que ele e a garota não são incomodados por monstros. Durante o treinamento, falando do Fênix, Isabela sorriu calorosamente e fechou os olhos, dizendo que parecia que o Fênix os protegia. Uma das bolas sussurrou semanalmente. Frei colocou a mão no corpo com um sorriso e disse que, com o treinamento dele, ele poderia curá-lo completamente. Frei, olhando para o monstro ferido, percebeu foi essa frase insignificante que deixou uma marca na sua alma, e se tiver sorte, talvez se encontrem novamente. Isabela sentiu quando o personagem principal se voltou para ela e disse, sorrindo suavemente, que não havia necessidade de caçar, porque ele e a garota comeriam os monstros. Então, imediatamente ir para o labirinto de Shui. De repente, um grito ensurdecedor ressoou pela floresta e montanhas. Frei franziu o senho, virando-se para o barulho. Isabela abriu a boca e, com medo, uma gota de suor deslizou por sua bochecha. O personagem principal e a Isabela ficaram chocados, porque ouviram um grito humano. Não muito longe daqui. Isabel estremeceu quando Frei se virou e disse que ainda estava com fome. Mas agora não era hora de comer. O personagem principal flexionou os joelhos e estendeu o braço para o lado, criando correntes de ar barulhentas ao seu redor. Isabela, chocada, ergueu a cabeça quando o Frei pulou e, com velocidade de raio, voou para o céu, em direção à fonte do grito humano. Empolgado para dizer gritou Bela, o nome do personagem principal. Frei não respondeu, e Isabela, olhando para o local onde o personagem principal estava, perguntou o que fazer sozinha aqui. O homem de cabelo vermelho chorou desesperadamente, aprimorando-se contra a árvore, de onde a lâmina estava saindo. Um homem com hematomas no rosto chorou alto. Pedindo por sua vida, o homem foi amarrado com cordas ao tronco de uma grande árvore. E perto havia outros dois homens amarrados com facas nas cabeças e um homem moreno de cabelo longo com uma arma na mão.
Dois homens, amarrados com cordas, abaixaram a cabeça exaustivamente, de onde saíam várias facas afiadas. Um homem musculoso com uma cicatriz sobre o olho. Ao redor de dois companheiros, com um sorriso, disse que um deles errou o alvo. Apesar de ter se gabado recentemente de ser mestre. Quando Wan perguntou se o homem de cabelo longo, com a brincadeira de sentiu ouro, vergonha de ter falhado no alvo. De tão perto. Ele franziu o nariz irritado e respondeu que era tudo por causa da ressaca. Wan pegou a faca de Victor, dizendo que era a vez dele, agora. E o homem de cabelo longo olhou para o seu companheiro, indignado. Um homem de cabelo preto e barba loira, chamado Lawrence, gritou com raiva para que eles terminassem. E Wan, coçando a nuca, peça ao homem que tente novamente. Porque a fila parou nele. Lawrence enxugou a boca com a parte de trás da mão e gritou. Indignado, perguntou quando a mulher viria. Mais de um mês havia se passado. Um homem com cabelo preto puxado para trás em um rabo de cavalo, sentado à fogueira, com um frango assando, e perguntou quanto tempo precisavam ficar nessas montanhas. A mão do homem apertava firmemente a empunhadura da adaga. Subiu. Um gritou alto para seus companheiros, pedindo que o observassem. Mostre quem é o mestre. Aqui, o homem amarrado à árvore gritou de medo. Um lançou a lâmina em direção ao prisioneiro, gritando para que a arma atingisse o alvo, enquanto a lâmina se aproximava do rosto do homem de cabelo vermelho. Ele gritou alto e as lágrimas rolaram. O homem fechou os olhos e encolheu os dentes, quando a adaga estava a centímetros de seu nariz. De repente, a lâmina foi derrubada e voou para o lado. Com um barulho alto, a arma girou no ar. Então, a lâmina bateu no chão. O homem olhou para a arma, com perplexidade nos rostos, perguntando o que aconteceu. Victor riu alto, aplaudiu o ombro do homem irritado e disse que o vento não parecia estar do seu lado. Quando Wan ergueu os punhos, gromulhou e gritou que estava muito irritado. Victor pediu ao homem, sorrindo, que se acalmasse. De repente, Victor ficou em silêncio, surpreso. Ao ver alguém à sua frente, Victor viu Frey de rosto sério. Retrocedeu surpreso e perguntou quem era. Victor tirou uma foice e gritou furiosamente, chamando o personagem principal de cabra. O rosto de Wan contorceu-se de raiva e ele ergueu a espada. Frey, olhando com desprezo para os assaltantes, permaneceu em silêncio. Então, o protagonista desviou o olhar para o lado. Frey olhou para os homens amarrados, quem havia estado vivo recentemente até se tornarem alvos de dardos. O personagem principal olhou para o assustado homem ruivo. Concluiu que esses assaltantes seriam os próximos candidatos ao papel de vilões. Wan se aproximou de Frey, surpreso. E Victor ficou surpreso de forma sarcástica. O personagem principal poderia falar. De repente, Wan franziu as sobrancelhas e desviou o olhar, surpreso. Victor abriu a boca e rolou os olhos. Sangue vermelho jorrou de seu pescoço cortado para o ar. O personagem principal ficou com as mãos nos bolsos, enquanto horrorizado, abria a cara. Viu a cabeça de Victor voar de seus ombros. Wan ficou atônito com o sangue jorrando no ar. O resto dos assaltantes congelou de medo. Com os lábios abertos, assistiam ao que acontecia. Lawrence segurava um pedaço de frango nas mãos, ampliou os olhos e também congelou de medo. Um homem de capa roxa e luvas pretas. Na mão, um longo cabelo branco manchado de sangue. Victor caiu de joelhos e se curvou. E sua cabeça decapitada estava a certa distância. Armas de Branca de Neve iluminaram o espaço. A arma então se dissipou no ar. Alguém franziu a testa e seus olhos se alargaram ao reconhecer a magia nível 5.
uma linha de luz. O personagem principal sorriu em silêncio, Frei sorrindo ameaçadoramente. Recebeu os assaltantes e disse que era hora de ensinar-lhes uma lição. Isabela caminhou entre as altas árvores. Fez uma respiração ofegante por estar a entrar em pânico. O rosto da garota suava e vapor saía de sua boca. O personagem principal estava em meio a muitos cadáveres, roubos estendidos no chão. O rosto de Frei parecia sereno. Ao se aproximar do personagem principal, Isabela, e perguntou se ele realmente os matou todos. Frei respondeu que deixou um vivo. E então lançou um feitiço psíquico nele. O personagem principal arqueou as sobrancelhas com piedade. E Isabela ampliou seus olhos. E abriu a boca, chocada, olhando para o congelado Lawrence com a boca aberta, em que faltava um dente. Frei achou que era apenas um capanga comum. Isso indica que esses assaltantes têm um líder. Isabela olhava fixamente para o personagem principal. Indagou se iria queimá-los todos. Frei colocou a mão na cintura. E explicou ele não poderia simplesmente fechar os olhos para isso e fingir que não viu como os bandidos mataram inocentes sem motivo. O personagem principal mentalmente se voltou para o semideus e perguntou-lhe se isso realmente o satisfazia. Ver como as pessoas matam e se odeiam. Quão feios os seres humanos regredam. E Frei estava pronto para espalhar essas cinzas. Com cara sombria, o protagonista pensou que, por mais trivial que fosse, o que alegra um demigode. Mesmo listá-los é nojento. O homem amarrado ao tronco da árvore chamou Frei. Isabela, em voz tremida. E eles viraram imediatamente para olhá-lo. Um homem ensanguentado com uma contusão no maxilar e lágrimas. Nossos olhos perguntaram se eles o salvariam. O personagem principal respondeu indiferente. O homem perdeu muito sangue, então não pôde levá-lo. O homem gritou desesperadamente, implorando a Frei que reconsiderasse. O personagem principal, com as mãos nos bolsos da calça, voltou-se e o homem gritou que não poderia morrer assim. E Isabela olhou para Frei, perdida. O homem tremeu e uma cachoeira de lágrimas desceu de seus olhos. Ao contar ao pai, ele queria se desculpar antes de morrer. Frei parou e olhou para o prisioneiro a chorar. O personagem principal perguntou se o terceiro pelotão tivesse sido capturado por um fantasma. Um homem de cabelo azul estava sentado ao lado de uma árvore. Ao redor, uma dúzia de pessoas hostis. Um homem com uma cicatriz longitudinal no olho esquerdo. Perguntou ao homem à sua frente se ele estava bêbado. Um homem com uma faixa preta no cabelo gritou para o capitão Cal. Eles disseram que tudo era verdade. E ele viu claramente com seus próprios olhos. O ladrão descreveu Frade com cabelos muito longos. Com o cabelo desarrumado, ele surgiu repentinamente e silenciosamente, atingindo-os com toda a sua raiva. Carlston, o homem com óculos arredondados ao seu lado. Ouviram com incredulidade nos rostos. Enquanto o ladrão gritava, o personagem principal definitivamente não era um cara comum. Porque era tão versado em batalhas, impossível se aproximar dele. O homem de óculos ergueu. Ele arqueou as sobrancelhas ao ouvir o assaltante gritar. Isso. Todos os membros do grupo se transformaram em cadáveres e se dispersaram em direções diferentes. E ele foi o único a escapar. Charles permaneceu em silêncio. Fez uma careta pensativa e pressionou a mão aos lábios. O capitão concluiu que Frei era um mago e um homem de óculos ao seu lado. Confirmou imediatamente. O homem disse que, pela situação, o personagem principal é no mínimo capaz de um duplo lançamento. Cal franze as sobrancelhas finas e concluiu que Frei era um mago de batalha. O homem arqueou as sobrancelhas, olhou para o capitão e confirmou sua suposição. Um pé
e um sapato de metal pisou forte no chão. Cal levantou-se, apertou as palmas das mãos em punhos e ordenou que os ladrões reforçassem as fronteiras e também dê um sinal imediatamente assim que o fantasma apareceu. O capitão ordenou aos assaltantes que agissem e avançar e atacar com o primeiro relatório. O homem de espetáculo perguntou se o protagonista foi contratado pela família aquariana, e o riso de Cal, dizendo essa família Snabdinob não poderia contratar um mago. É um guarda-costas. Quando o capitão apontou o dedo para o ladrão e perguntou se estavam jogando dardos humanos novamente. O ladrão jogou as mãos ao ar, com medo, e começaram a balbuciar em voz tremida. Isso aconteceu porque estavam muito entediados. Cal perguntou com quem eles estavam jogando. E o ladrão agarrou a cabeça com entusiasmo, dizendo que eram mercenários comuns. Quando o bandido disse que havia algum tempo atrás, capturaram os mercenários. Enquanto tentavam acompanhar duas mulheres recolhendo ervas, e o capitão concluiu com sobrancelhas franzidas. Eles não seriam os tipos a contratar um mago de batalha. Carro não entendia quem era o personagem principal. No meio da floresta verde, um carrinho de madeira quebrado estava de lado. Um tamanho pesado era ouvido. As noites jaziam imóveis no chão. Sussurrando longamente, espada, lanças e até varas de madeira projetavam-se dos corpos dos cavaleiros. Charles, com um largo sorriso, disse que o homem à sua frente não o olhe assim, porque ele faz o capitão sentir fraco. E ele estava procurando por este homem. Por muito tempo, a filha mais velha de uma família de famosos cavaleiros. Sônia, com dificuldade, conseguia ficar de pé nas pernas com uma espada nas mãos e respirando pesadamente. Atrás dela, no chão, duas mulheres de vestes religiosas sentaram-se. E Lutero, 3 ladrões atacaram a menina, cobrindo-se com armas, faces furiosas. Sônia trocou sua espada, parando o golpe do machado. A garota quebrou o machado e cortou metade do corpo de um dos assaltantes. Com uma espada, o ladrão de cabelo preto abriu os olhos com medo quando Sônia exibiu sua arma diante de seu rosto. A garota sorriu tensamente e cortou metade da cabeça do ladrão. Depois de lidar com seus oponentes, Sônia suspirou cansada. A garota avançou. A garota arrastava sua arma pelo chão atrás de si. Dani então brandiu a espada e se preparou para atacar Carles. Querendo que ele morresse, o capitão ficou imóvel. De costas para a garota, sorriu. A espada colidiu com a arma de um homem ruivo, com óculos. A garota suada agarrou os dentes brancos e tensionou, enquanto o homem arqueava as sobrancelhas e sorria. Cal, com as mãos nos bolsos da capa, viu o homem ruivo jogar Sônia para trás, com o golpe surdo da espada dele. A garota plantou a espada no chão e andou para trás, dobrando as pernas, apenas apoiando-se na empunhadura. Sônia respirava pesadamente por cansaço físico. Cal disse que parecia fascinado. A garota não largava a arma. Sônia se levantou. E o capitão disse, sorrindo: parecia que a espada de fogo, da ruína do nosso reino, na verdade não era apenas uma simples bravata. As freiras choravam copiosamente. Chamou Sônia Luther, agarrando a espada. Cobriu-se de suor e desvestiu-se. A garota, em voz fraca. Sônia segura uma arma com ambas as mãos. Olhou para os ladrões com sobrancelhas franzidas. Charles levantou um canto dos lábios. Observando a garota, 2 freiras olhavam, chocadas e com lágrimas, em uma direção, e um deles se voltou para o outro. Sir Luther, armado e apoiando-se na espada. Abre a boca! Então, ele franziu as sobrancelhas com alarme. O capitão dos ladrões, Cal, com uma cicatriz no olho,
olhou para o objeto de desejo, com um olhar pervertido. Limpando os lábios com a língua, ele olhou para Sônia de cabelo azul. Quem segura a espada nas mãos? Com um olhar irritado, enquanto o homem disse que valia a pena esperar mais de um mês. Nessas montanhas, pois a garota, de fato, era tão bela como diziam os rumores. Carlos apontou o dedo para a garota. Concluiu que ela não só nasceu a filha mais velha de uma família nobre de cavaleiros, mas ela também tinha mais talento do que um homem de sua idade. Além de ser uma cavaleira titulada pelo rei, apenas 18 anos, Sônia, ao voltar, notou com alarme. Todos os cavaleiros que a acompanhavam haviam sido mortos. Atrás dela, vivos, apenas 2 criadas e Sir Luther permaneceram sentados, caindo no chão. A garota, de olhar sombrio, observava os sobreviventes. Lembre-se que Sir Luther já havia se aposentado há muito tempo. O que significa: a única pessoa capaz de lutar é ela. Nesse caso, ela teria que enfrentar cerca de 20 homens muito talentosos, sob o comando do Capitão Cart. Qual a pior opção possível? O capitão de cabelo azul com uma cicatriz no olho ficou curioso sobre algo. E ele perguntou à garota: onde estava o seu acompanhante? Sônia respondeu ao inimigo com uma pergunta, clarificando o tipo de bobagem que ele estava falando. Ela gritou indignada, perguntando se realmente achava que a casa noturna de sua família, que tinha uma longa história, alguém contrataria um mago fraco como escolta. Levando o bom olho para o lado, Cal concluiu com desapontamento que ele sabia que o cara que interrompeu seus subordinados não estava relacionado a eles. Colocando as mãos bandadas nos quadris, o capitão dos ladrões continuou olhando para a noite de cabelo azul, com uma espada em frente a ele. E refletiu sobre a curiosidade de reconhecer o fantasma Sônia ao ouvir a declaração de Cal que ele não a mataria. Grite imediatamente, tenso, perguntando o que o inimigo queria dizer. Lacrimejou os lábios com a língua babando, solicitando a opinião da garota sobre o assunto. O capitão dos assaltantes sorriu amplamente. E ele levantou as sobrancelhas de forma sarcástica, perguntando se, à noite, precisava realmente de uma explicação sobre o que estava acontecendo. O impensável, o que tirou de volta Sônia com os olhos bem abertos. Olhou para o inimigo, atônita. Uma formidável quadrilha de assaltantes olhou para o inimigo. Com um olhar depravado, eles antecipavam como ele se divertiria com a respeitável filha de uma família nobre. Irritadíssima, a Sônia, com olhos rosados, ardendo de raiva e dentes cerrados, sussurrou que isso era absurdo. A raivosa, ela gritou que preferia morder a si mesma. A língua agora mesmo. Então se tornar brinquedo dos vilões, segurando a espada ao redor. Em punho. Carles não se mexeu com sua cicatriz. O olho cego, levemente coberto. Sua face iluminou-se. O capitão dos ladrões disse que isso não mudaria nada. Se Sônia morresse, então as 2 irmãs por trás dela seria capaz de brincar com todos os homens. É por isso que as freiras começaram a ficar muito preocupadas. Cal sorriu cinicamente. Que a quadrilha de estava ladrões esperando há mais de um mês para apanhar à noite. Seus homens estavam famintos. Colocando a mão no queixo, o homem de cabelo azul, com um sorriso curioso, declarou Sônia que não poderia morrer com dignidade, entendendo os terríveis motivos dos vilões ladrões. Sônia pensou com raiva sobre por que os homens deixaram essas meninas vivas. As 2 freiras atrás dela tremiam de medo, acolhendo-se mutuamente em conforto. As mulheres, primeiro timidamente e depois com confiança, gritaram. Disseram que não deixariam a senhora cair. E à noite os observou com preocupação. As freiras olhavam para Sônia, com olhos cheios de lágrimas. Sir Luther, distante das mulheres,
segurou o lado ferido, declarando que será uma honra para ele morrer. Para a garota de cabelo azul. E ela ouviu isso com tristeza. O cavaleiro ruivo com barba, sem desviar o olhar da sua amante, ele deu um suspiro, libertando pesadamente uma nuvem de vapor. Sônia continuou preocupada com Sori Luther, não querendo expô-lo à morte. Depois, a garota cansada fechou os olhos e suspirou, pensando na difícil situação. No momento seguinte, ela abriu os olhos levemente, lançando um olhar duro e cheio de ódio para os adversários. De costas, para os subordinados, Sônia apertou o punho e a arma com uma mão. E concluiu que foi sua incompetência. Isso resultou em sua morte. Uma freira com olhos verdes e sardas. Ela fechou os olhos com um sorriso. Peço à senhora que não se arrependa de nada. E a segunda, mais gordinha, abertos, seus olhos brilhavam de entusiasmo. Anunciaram que haviam crescido saudáveis, graças à ajuda da respeitada casa de Aquaride. Franzindo um pouco, Sônia fechou os olhos com um leve sorriso, aflorada pela atitude das meninas. Na noite, o capitão Karsten, sua equipe monitorava de perto a situação com as freiras. Ouvindo a conversa com a garota abraçada, as irmãs se voltaram para a senhora Sônia e respeitosamente peçam a ela para acabar com suas vidas com as próprias mãos. E ela ficou surpresa. Ela se virou para trás, sem coragem para aceitar o pedido. A freira de lábios gordos sorriu e disse: se ela e sua irmã fossem profanadas, elas não poderiam se encontrar no céu. Sônia segura firmemente a espada. Começou a tremer e ela concordou em matar seus leais subordinados, querendo que eles se encontrem com orgulho após a morte. O capitão Cal estende as mãos e torce o rosto. Interrompa a conversa da garota com desagrado, perguntando sobre o que estavam falando. Sônia gritou alto, decidindo cumprir o difícil pedido das freiras. Em honra das duas donzelas e em nome da honra da casa de Aquaride, agarrando a espada com fúria, ela brandiu sob as cabeças de duas humildes irmãs o aguardado alívio após a morte. A garota gritou com lágrimas nos olhos que ela os guiaria gratamente em uma nova jornada. O capitão Cal apontou o dedo indicador para Sônia, ordenando ameaçadoramente a sua quadrilha de ladrões para detê-la. E eles correram para o inimigo com um olhar furioso, preparando suas armas naquele momento. Sônia brandiu a espada com força e apontou para as freiras. Enquanto a garota mantinha os olhos lacrimosos, fechou-os. Sua espada avançou furiosamente, cortando o ar com uma lâmina afiada. Toda a quadrilha de assaltantes olhou, boquiaberta, as ações da noite. E o capitão começou a gritar. Sônia apertou os dentes, tensa, e continuou a chorar com os olhos fechados, não querendo ver a morte de seus subordinados. Depois disso, a garota abriu os olhos, de onde rolaram lágrimas, lançando um olhar triste para frente, vendo algo chocante à sua frente. Sônia abriu os olhos de repente. A freira sentada em frente a ela no chão. Ainda estamos vivos. Olhando para a senhora, confusa. Sônia abriu a boca amplamente. Olhou surpresa para as mãos, onde deveria ter uma lâmina. A garota, atordoada, concluiu que a espada simplesmente havia desaparecido. E ela nem sequer percebeu. Até que ela abriu os olhos, com os dentes cerrados de raiva. Sunny lançou um olhar de desprezo aos responsáveis pela perda das armas. De suas mãos, ela olhou para os odiados bandidos. Quem parecia perplexo e não acreditava que esses bandidos eram tão habilidosos, examinando a mão tremida que segurou a espada. Há instantes, ela concluiu sombria e fatalisticamente que no fim ela passaria a pior humilhação naquela noite.
quando Sônia pediu desculpas às freiras por não lhes dar uma morte digna. As irmãs olham questionadoras para a senhora. E a garota de cabelo verde também chamou a mestra, de costas, para as freiras. Sônia, como a filha mais velha, resolutamente começou a ordenar-lhes que mordessem a língua. E eles gritaram alto. A garota ficou chocada e virou-se, abrindo seus olhos, rosa, amplamente. O capitão Cal concluiu com um sorriso satisfeito. O estranho forte finalmente se revelou. Freya estava ao lado de Sônia, que estava atordoada, cuidadosamente segurando a espada da garota. E Carol chamou do mesmo fantasma. Perto da noite de cabelo azul, chocada, apenas o personagem principal não estava, que habilmente tirou a espada dela. Mas também seu companheiro, Isabela com o loiro no ombro, Sônia, as duas irmãs e Sir Luther ficaram muito surpresos com a aparição dos heróis. Quem poderia ajudar na luta contra o grande destacamento de ladrões? Bella olhou em frente, confusa. Segurando a mão de um homem loiro que fechou um olho, o capitão dos ladrões, com um sorriso satisfeito, disse ter ouvido boatos, clarificando que Frey havia lidado com seus homens. Deixando a espada de lado, o personagem principal, com um olhar de desejo, direciona-se à arma voadora. Perguntaram se Cal era o líder deles, e Sônia estendeu a mão. A garota de cabelo azul lançou um olhar ansioso para frente, com olhos segurando grandes, o cabo da espada com ambas as mãos. Charles, olhando para o fantasma, franziu o senho. Frey sempre parecia calmo, sem dizer nada e sem se mover do lugar. Aprimorando, o capitão dos ladrões ergueu o dedo indicador e perguntou se o homem de cabelo longo vinha daí. Estava ali, entre as árvores. O acampamento base dos ladrões estava localizado. Como Cart admitiu, olhando para baixo, o capitão dos bandidos, de olhar sombrio, especificou o que Frey fez à sua gente. O personagem principal ironizou que seu interlocutor era ele mesmo. Ele mesmo sabia a resposta, dizendo que cuidou bem deles. O enfurecido Cart, ao ouvir essa resposta, ele apertou os dentes e os mostrou. Ele gritou, amaldiçoando Frey e mandando seus bandidos matarem um homem, para impedir que ele tivesse tempo para usar sua magia. Enquanto os bandidos, seguindo as ordens do chefe, rusharam furiosamente em direção ao inimigo. Pensaram que o homem de cabelo longo deve ser um mago de batalha emitindo gritos de raiva. Dois subordinados de Cal notaram a evidência do poder do mago. Mas ele não teve contra a superioridade numérica da equipe. Enquanto isso, energia azul emanava de Frey. O personagem principal ativou seus poderes mágicos com concentração, decidindo lutar contra os oponentes que se aproximavam. Agora, fitas brancas voaram de Frey para os assaltantes, facilmente cortando seus corpos e cortando suas cabeças. Enquanto os corpos decapitados de seus subordinados do conselho estavam voando no ar, o capitão furioso deles tentava desviar os fios. Tentou repelir as fitas brancas com a espada, quando o homem de cabelo azul, retorquindo a boca com satisfação. Observe que sua lâmina começou a tremer. Ele começou a duvidar se era realmente poder de fogo. O homem com a cicatriz no olho lançou um olhar preocupado adiante, observando o que acontecia. Nesse momento, todos os bandidos foram forjados no ar, enquanto eram atacados e cortados em pedaços por fita. Uma grande explosão aconteceu ao lado do capitão. Quem assistia, horrorizado, Isabela e Sônia assistiram horrorizadas ao poderoso. Um ataque sutil de Frey aos bandidos. Sério, virei-me para o companheiro ruivo de Frey. A garota de cabelo azul, desagradada, clarificou quem eram os caras
E qual era o objetivo deles? Ao ouvirem essas perguntas, Isabela fechou os olhos e sorriu. Sem dizer nada depois disso. O parceiro segurando a loira no ombro. Ela abriu os olhos e tentou acalmar a garota. Afirmaram que não eram inimigos. Pés em botas de metal. Retroceda sob a pressão de um forte fluxo, deixando um rastro de poeira erguida. Swingando sua espada com fúria, Cal desviou as fitas brancas que o atingiam. E gritou. Ele sabia algo sobre magos de batalha. O capitão dos ladrões, continuando a se defender com a espada. Incluído, os magos de batalha eram apenas magos comuns. E decidiu que o inimigo não duraria muito. Havendo um ciclo específico de feitiços mágicos, vendo o número de feitiços que Frey lançou, tudo isso, Caos concluiu que ele deve ser seu único alvo, notando as excelentes habilidades do mago. Cortando as fitas brancas com os dentes cerrados. O capitão dos ladrões decidiu ver se Frey cairia mais rápido. Ou se as lâminas de seus subordinados alcançariam o inimigo enquanto se concentrava nele, o enfurecido Cal com um sorriso maluco. Concluiu que, em qualquer caso, Fraser's vida já não poderia ser salva. O homem continuou se concentrando na defesa, se defendendo de equipamentos inimigos, enquanto corpos de outros assaltantes estavam por perto. Cal viu um de seus... O subordinado foi atingido no estômago. Com um golpe, vários homens sofreram.